Paz e graça, irmãos, hoje é o estudo, nós iniciamos hoje o estudo sobre libertação, como eu tinha prometido aos irmãos que nós iríamos iniciar sobre os estudos, né, sobre libertação. E eu queria, no dia de hoje, dar início nesse estudo, a primeira aula sendo uma aula de abertura. Não iremos focar tanto, mas iremos falar um pouco geralzão, queremos abordar nesse estudo de libertação, né, nessa primeira aula. Seria uma aula inaugural, né? Depois nós iremos começar específico, de acordo com a necessidade de quem tiver ouvindo e vendo essa aula, assim, através dos comentários, através de e-mails que estará mandando no particular para mim, né? Você que tem o seu comentário, tem pergunta, você pode colocar lá. À medida que a gente for lendo e a gente for vendo, a gente vai montando estudo em cima disso. Embora que nós já temos já um cronograma de aula, mas é importante essa interação das pessoas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Isaías 61, né, aonde Isaías vai nos falar sobre... Isaías é o profeta messiânico, como é muito conhecido, que diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. E o Espírito do Soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, e ele me enviou para consolar os de corações quebrantados, e para proclamar que os cativos serão soltos, e os prisioneiros libertos. E me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Eu vou ler só até aqui, irmãos, nesse dia de hoje. Só até o versículo 2. Você pode continuar lendo até o versículo de número 11, que você vai ver que Jesus está sempre falando algumas coisas ali através do profeta Isaías. Mas o que eu quero te chamar a atenção nesse dia de hoje, irmão, sobre libertação. Quando a gente fala de libertação, as pessoas já vão logo para o lado de demônio, essas coisas. Mas libertação também tem a ver com traumas, sabe? A gente tem acompanhado alguns casos específicos, que nem eu atendi o caso de uma moça que ela foi abusada pelo pai dos 2 aos 15 anos de idade. Ela foi abusada sexualmente. E eu tive a oportunidade de ministrar essa jovem na igreja. Ela não é do nosso ministério, mas a gente fizemos um trabalho na igreja lá. O Ministério de Adulto na época, né? O Ministério de Adultos da igreja teve essa ótima visão e desenvolveu esse trabalho, onde nos convidou para desenvolver um trabalho durante 3 dias de seminário. Onde nesse seminário tinha várias pessoas envolvidas, o pastor, né, o meu pastor, a esposa dele e outras pessoas mais envolvidas, né, envolvidas nesse trabalho. E a líder de intercessão também, né, que hoje é líder de intercessão, né, que dirige esse trabalho. Na época eu era líder de intercessão ainda, né, e aí o que aconteceu? A gente fizemos um trabalho e ali a gente, no decorrer da administração, das palestras, nós começamos ali a escolher alguns casos específicos, né, para atender. E um desses casos específicos foi dessa jovem. Ela era uma jovem nova, ela devia ter 23 anos na época. Então, ou seja, tinha em torno aí de mais ou menos o quê? 11 anos que ela tinha ainda, né? E ela se converteu ao Senhor, né? Então, quando ela cresceu, ela fugiu de casa. Quando ela chegou aos 15 anos, ela fugiu de casa. E o que acontece? Ela foi morar com a tia, sabe? Então ela foi abusada pelo pai, depois a tia descobriu, e aí houve aquela confusão, e ela foi morar com a tia. E chegando lá,
o marido dessa tia abusou dela. Então existe uma coisa chamada demônios familiares. Demônios que trabalham para escravizar aquela pessoa, a mente daquela pessoa, para que ela não chegue a Cristo. Até então ela não tinha conhecimento de Jesus ainda, até que um dia alguém pregou Jesus para ela e ela se converteu. E ela foi para a igreja e ela não se perdoava, ela achava que ela tinha culpa das coisas que tinham acontecido. Essa jovem, ela tinha tentado várias vezes suicídio, porque ela caminhava com essa dor interna, mesmo na igreja, mesmo depois de cristã, de conhecer a palavra, mas ela ainda sentia esse sentimento. Quantas pessoas passaram por abuso, por traumas e aceitaram a Jesus e ainda estão escravas da sua mente porque elas não se perdoaram. Então, demônios familiares, demônios que trabalham para trazer peso, medo, desânimo, tristeza. Então, começam o quê? As pessoas estão com mente cauterizada. Por isso, quando você vai ministrar uma pessoa, não basta somente você orar por ela. Você precisa conhecer a história dela, ouvi-la, sabe? Eu diria que quando você vai ministrar uma pessoa, você vai investir mais tempo escutando do que orando e expulsando o demônio, sabe? Porque a gente pega muito casos, irmãos, de crentes, eu tô falando assim que a gente ministra crentes, nós não ministra pessoas ímpias, não. Pessoas que não aceitaram a Jesus. Por quê? Porque tem que aceitar Jesus, porque a pessoa já decidiu que quer mudar. E aí a gente percebe, gente, e agora? Sabe? Porque, irmãos, eu falo para os irmãos sinceramente, que quando eu aceitei a Jesus, quando eu vim para a igreja, comecei a estudar a palavra de Deus, fiz seminário de libertação, fiz 2 anos de seminário teológico e alguns cursos específicos fora. E o que eu entendo? Fora assim, quando eu falo fora da igreja, e eu me perguntava, eu tinha na minha mente, olha, aceitei a Jesus, estou liberto. Então aquilo na minha mente era bem forte. Mas quando eu comecei a estudar sobre isso, trazer liberdade aos aprisionados, sabe? Libertar os cativos. Eu falava, meu Jesus, que prisão é essa? Irmãos, são prisões espirituais, sabe? Então a gente começa a caminhar nessa corrida cristã de ministração. E aqui Jesus ele está falando de 3 tipos de unção. A unção real, a unção sacerdotal e a unção profética. Nós teremos uma aula para falar de cada unção dessa. Mas eu quero falar hoje sobre a unção real, sabe? A unção real. Que é a unção que Jesus vai derramar, que é a unção de libertação. É tirar as pessoas do cativeiro, de aprisionamento espiritual. E quantas pessoas estão aprisionadas dentro da igreja? Nós pegamos um caso específico da igreja há muitos anos atrás, não da igreja que eu congrego, mas em algumas igrejas que a gente acaba fazendo seminário e que amigos meus me convidam e a gente acaba indo. E chegamos lá, tinha uma mulher que tinha mais de 30 anos de igreja, sabe? E ela falou pra mim, olha, Anderson, eu não acredito que crente fique endemoniado, não. Porque eu não aceito isso. Eu lembro que eu estava fazendo um seminário, era um curso, sabe? Era um curso que eu estava fazendo. E era sobre perdão nesse dia. Eu comecei a falar e falei, olha, você está vindo no primeiro dia de aula, o que eu falar para você está com a mente formada, e o que eu falar para você não vai aceitar. Mas como aquele dia era sobre perdão, eu continuei falando sobre perdão, tal. E eu falei sobre aprisionamento, de não liberar perdão, tal. O benefício do perdão, porque eu falei que a falta de perdão traz demônios para a vida da pessoa, traz aprisionamento. É sério isso.
E eu falo para você que eu fui ministrar ali, eu fui orar no final, porque sempre no final de cada aula nós vamos orar, quebrando legalidade, amarrações, tal, quebrando. E de repente, quando eu comecei a orar pelaquela jovem, ela é do ministério diferente do que eu congrego, e inclusive a igreja que ela congrega é forte na área de libertação também, a área. E de repente, essa jovem, ela começou a passar mal. Passar mal, passar mal, passar mal. Eu falei, meu Deus, e agora? E de repente essa jovem se manifesta. E eu falo isso com tristeza. Porque quantas pessoas estão dentro da igreja hoje, com falsos absolutos, e eu estou falando de uma coisa que eu tenho vivido, não que eu acho que eu estudei, não, que eu tenho vivenciado, estudado e vivenciado. Uma diferença de você estudar e não vivenciar, né? E de repente essa jovem se manifesta. Pensa que de uma forma muito bruta, sabe? E a sorte que eu tinha bastante intercessor nesse dia e eu ali dei a voz do comando para aquele demônio amarrar e ficar calado. E ele não queria ir embora, e eu perguntei qual era o nome dele. E ele falou, olha, eu sou Ogum, eu sou Ogum. E eu falei, qual é a legalidade, né? A gente foi cavar a legalidade que tinha, e é justamente falta de perdão, sabe? E a gente orou, expulsou ali, libertou aquela jovem. Inclusive hoje ela é uma grande mulher de Deus. Inclusive hoje ela é ministra de libertação da sua igreja. Porque qual que é a ideia, irmãos? Não é somente orar e expulsar, não. É transformar aquelas pessoas que estão sendo libertas em libertadores também, multiplicadores. E hoje aquela jovem, ela ministra pessoas, sabe? Inclusive pessoas que trabalharam comigo na libertação, que ela ministrou e que hoje é o grande homem de Deus. Vê que coisa maravilhosa. Mas que até então, antes disso, estava debaixo do engano. Ela tinha falsos absolutos. Você tá entendendo? Então a gente começa a entender que a própria Bíblia, quando Jesus, as pessoas vão se deparar com Jesus e perguntam, olha Jesus, por que aquela pessoa tá assim? Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? O que quer dizer isso? Existe um legado. Entendeu? Existe um legado. Existe uma herança. Né? Porque legado, né? Herança é aquilo que os pais deixam para os filhos. Né? E legado é aquilo que os pais deixam no filho. Então, quantas pessoas têm deixado para os seus filhos maldições, coisas negativas, carga, filhos que não conseguem progredir na vida porque estão amarrados, estão aprisionados. Pegamos jovens que tinha tudo para dar certo, mas estavam amarrados debaixo de maldições. E aqui Jesus, ele está falando aqui através do profeta Isaías, olha, para soltar os cativos. Quando a pessoa está debaixo de cativeiro, nós pegamos o caso de uma senhora de 70 e poucos anos, que ela veio do Nordeste para cá e de repente aqui ela sofreu muito sofrimento. Ela era humilhada, comia resto de comida da sua cunhada, dormia debaixo da mesa. E de repente fomos orar pelaquela mulher, tirando ela do mundo espiritual, daquela mágoa que ela tinha no coração. E aquela senhora era uma diaconisa da igreja. E ela se manifestou de uma forma, uma mulher de 70 anos. E o rapaz que estava me ajudando lá, que era o intercessor, ele sofreu para segurar aquela senhora, porque o demônio gritou ali, aquela senhora, ela não escutava, ela tinha essa parte aqui toda paralisada. De repente, quando a gente orou, aquela mulher foi curada. Quando a gente expulsou aquele demônio, aquela mulher ela foi curada. Você está entendendo? A coisa é sério. Não é brincadeira. Libertação é coisa séria. Sabe? Não é brincadeira.
Existe uma briga entre alguns que são, olha, eu não acredito nisso, olha, eu não acredito naquilo. Isso, irmãos, aí tudo bem, tem várias ideias, nós não somos donos da verdade, mas uma coisa eu quero falar para você nesse dia de hoje. Uma coisa eu posso falar do que eu tenho vivido. Não é que ninguém que me disse, é o que eu tenho passado. Tá entendendo? E aqui Jesus, através do profeta Isaías, fala: olha, eu chamei vocês para libertar pessoas do cativo, de prisões espirituais. Aquela mulher estava aprisionada lá, naquela casa, naquela situação, porque estava com mágoa, estava com sentimentos, irmãos. E quantos de nós estamos assim? Entendeu? Então, por isso, eu quero te falar nesse dia de hoje, que Deus, ele tem uma palavra para você no dia de hoje. Que quer aprender libertação. Que quer entender por que Jesus, ele nos chamou para libertar os cativos e os oprimidos. Né? Me faz lembrar do livro que a Rebecca Brown escreveu. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre libertação. Eu nem estudava libertação ainda. Eu ia para a igreja, já era convertido já há um tempo. Mas assim, eu era frequentador de culto e de repente alguém me indicou esse livro. Foi a pastora Marli na época, eu não lembro quem foi, mas alguém me indicou esse livro. E eu comecei a ler sobre isso. E de repente eu comecei a gostar desse tema. Comecei a estudar, a ler a Bíblia e tal. E de repente eu comecei a ter guerras espirituais, demônios terríveis, principado e potestade. Porque o Brasil, quem é o principado do Brasil? É Leviatã. Leviatã. Leviatã é o que governa o Brasil. O que Leviatã faz? Ele domina o orgulho, a corrupção, a soberba, a religiosidade. Então você vê que ele é um principado, que ele governa, né? Eu não vou entrar aqui ainda quais são os príncipes, mas eu quero... Leviatã é um dos príncipes do mundo tenebroso. E aí, quando você conhece um pouquinho de satanismo, você vai entender o que eu quero falar. Ele é um dos 5 príncipes. Então, quando a gente começa a entender algumas questões específicas de libertação, você vai entender que aquela coisa que nós aprendemos no passado, que é aquela guerra que o diabo quer guerrear contra... Não, o diabo ele quer passar despercebido, ele quer destruir a igreja, mas dar surdida, despercebido. Mas Deus chamou o exército verdadeiro para enfrentar as trevas através de Jesus Cristo. E através desse estudo nós queremos aí trazer conteúdo, armas para você. Conhecimentos, forma de orar, forma de ungir sua casa, sabe? De clamar. Como que eu posso ungir minha casa? Como que eu posso selar minha casa? Como eu posso selar minha mente? Como que eu posso selar minhas emoções? Quantas pessoas têm uma vida perturbadora, de engano, de mentira, sabe? Pessoas que vivem muitas vezes enferma, doente, vai para os médicos e não descobre o que é. E às vezes passa por uma ministração individual e é liberta. Sabe? Deus, ele quer mudar a nossa história. Sabe? Porque Jesus, ele quer uma igreja imaculada. Uma igreja santa. Uma igreja que guerreia. Uma igreja que busca o Senhor. Uma igreja que busca a salvação. Que busca não só a sua salvação, mas que busca a salvação do seu irmão. Porque você sabia que quando você vai para o culto, você vai pelo irmão, não por você? Porque Deus, ele espera algo de você, que você ajude o seu irmão.
Tá entendendo? Você precisa sair da zona de conforto e falar, não, eu posso fazer algo pelo meu irmão. Meu irmão tá do meu lado, ele precisa de ajuda, precisa de uma oração, do jejum, de uma consagração, sabe? As pessoas têm visão de libertação do exorcismo, daquela pessoa cair lá e gritar. Não, irmão. Existe uma libertação de bastidores. Uma libertação que você chora com aquele que está chorando. Uma ministração que você ouve com aquilo que a pessoa está falando. O ministro de libertação, ele tem a responsabilidade de escutar a pessoa e jamais falar, dizer o que ela falou. De revelar quem ela é. Às vezes você pode, numa administração, comentar algo, mas jamais falar quem é a pessoa. Porque senão você detona a vida da pessoa. Sabe? Então, por isso eu queria te convidar a acompanhar essas aulas. Nós iremos tratar, a partir da próxima aula, especificamente sobre alguns temas específicos de maldições. Como identificar algumas coisas na nossa vida. E eu te convido a estar conosco, tá bom? E eu queria orar por você. Pai, nesse dia de hoje eu quero clamar pela aqueles que estão vendo esse vídeo, Senhor, essa aula inaugural. Que eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa guardar essa pessoa. Que o Senhor possa, Senhor amado, circundar essa pessoa agora. Quebrando toda a seta, todo o levante, toda a armadilha de Satanás sobre a vida dessa pessoa, Pai. E que essa pessoa possa alcançar, Senhor, as armaduras de Deus, a qual lá diz em Efésios capítulo 6. Pai amado, que todas as armaduras venham ser ajustadas, venham ser, ó Pai, preparada para esse irmão, para essa irmã, Espírito Santo, nessa tarde. Ah, meu Deus amado, nessa tarde eu quero te pedir que o Senhor envie legiões de anjos sobre a vida dessa pessoa para guardar, para livrar, Senhor. E que o Senhor possa quebrar todo tipo de maldição, todo tipo de obra do adversário nessa tarde, Senhor. Eu clamo, guarda a mente dessa pessoa, queima toda obra da mente cauterizada, de espírito dominadores de mente, de Asta, Pai, de Lilith, de Leviatã, de Astaroste, Pai, de todo espírito demoníaco, Pai, de toda potestade do ar, Pai, em nome de Jesus, Pai, de Asmodeus, Pai amado, quebra nessa tarde toda a obra do mal. Pai, envia anjos da patente necessária para guerrear e para quebrar todo o mal. Em nome de Jesus, eu repreendo todo tipo de infiltração, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, guerreiro, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém e amém.